Te damos glória, Senhor, te damos honra, te damos louvor. Nesta manhã, declaramos que o Senhor Yahvé é o Senhor, Deus, único Deus, Senhor de toda a terra. Damos glória ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que veio, nos salvou e está voltando para nos levar com Ele. Nós te agradecemos e te louvamos, te exaltamos. Pedimos, meu Pai, a Tua presença conosco, aqui os Teus anjos, teu exército celestial. Receba a honra, a glória e louvor. Seja um tempo de revelação, seja um tempo profético, seja um tempo maravilhoso. Que a nossa mente seja alcançada com a Tua palavra, que o nosso espírito seja alcançado com a Tua palavra, com a Tua unção nesse dia, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos juntos para louvar, adorar o Senhor. Amados, nós temos uma camada, sabe? Uma camada protetora, vamos dizer assim, na nossa mente, que impede que algumas coisas nos alcance, nos atinja o nosso entendimento, de forma a gente compreender aquilo ali e receber. Quando a gente ouve uma palavra na igreja assim, receba, já ouviu essa expressão? Receba, é uma expressão muito usada nas igrejas. Quando diz receba, é porque não está sendo dado ali, a palavra está sendo dada, está sendo entregue. Eu preciso ouvir uma palavra receba, eu preciso, se eu já estou recebendo, né? Eu já estou recebendo, para que receba? Porque na verdade, nós quando recebemos, quando ouvimos a palavra de Deus, e qualquer outra palavra, tá? Qualquer outra palavra, qualquer ensino, qualquer fala, quando nós ouvimos, nós não estamos recebendo necessariamente. Nós está nos sendo dado. Ok? Está nos sendo dado. Daí o receber é outra coisa. Tá? Por isso quando você ouve, receba, está sendo dado, receba. Poxa, mas precisa falar isso? Precisa acontecer isso? Precisa. Por quê? Porque há uma camada de proteção, sabe? Que é um argumento. É um argumento que a gente tem. Espera aí, está sendo dado. É verdade? Está sendo dado. Eu quero. Está sendo dado. Vai me trazer algum desconforto? Não é? Será que é assim mesmo? Aí começa. Essa é a camada de proteção. Está sendo dado, mas você está recebendo? Então, quando a gente está assim diante da palavra de Deus, a gente tem que estar realmente abertos para receber. Nós temos que desligar essa parte. Quando essa parte está ligada, você está assim, daqui a pouco, ó, você está em outro lugar. Reparou isso? Você está aqui, sabe o que é isso? Você está ligado. A parte está ligada. Então, quando a gente diz assim, está ligado, fica ligado, a gente deveria dizer assim, está desligado? Estou desligado. Ah, então tá bom. Então agora você vai receber. Às vezes está muito ligado, não recebe. Está desligado para receber. Desligado o quê? Essa camada de proteção, sabe? Para não bloquear ali a palavra de Deus. Muito bem. Dada essa palavra aí introdutória, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Apocalipse e os tempos do fim. Amém? Hoje, o tema do nosso estudo é o mesmo da semana passada,
Prepare-se para o arrebatamento. Hoje é a segunda parte. Amém? Prepare-se para o arrebatamento. Que interessante. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo assim muito sugestivo. Porque é um tempo estranho, né? É um tempo estranho. Quem esperava que fosse acontecer no mundo o que está acontecendo? Então ninguém esperava por isso. Ninguém esperava, surge uma situação que pega todo mundo de surpresa. Eu penso que a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Semana passada, né, eu falei sobre olhar para o céu, estar atento às coisas que estão acontecendo, né? Olhar para o céu, lembra disso? Dos sinais. Então, tudo a gente tem que estar atento. Essa situação que o mundo está passando é para a gente ficar atento, porque é uma coisa diferente. Olha, agora mesmo, o que está acontecendo? Uma nuvem de gafanhoto está na Argentina, com a possibilidade de chegar no Brasil, né? Essa nuvem de gafanhoto, há pouco tempo, estava na África, em outros países, né? Aquela situação terrível. Isso é muito estranho, a gente tem que ficar atento. Aí agora tem essa poeira chamada pó do Saara. Pó do Saara. Então, é a areia do Saara, né? Que ele levantou e está sendo levada, né? E já está chegando lá no Caribe, está indo para os Estados Unidos, está todo mundo preocupado. Isso sempre aconteceu, é um fenômeno que acontece. Só que, como esse, nem em 50 anos aconteceu. Tá? Como está acontecendo agora. Aí deram um nome para esse pó do Saara de Godzilla. O que é o Godzilla? É um monstro, é uma besta enorme que sai do mar, que sai da terra. Isso é o Godzilla. Deram esse nome aí. Então são coisas que a gente pode ignorar tudo com o nosso sistema de proteção. Está nos sendo dado. Estamos recebendo? Isso aí não é nada, isso aqui é normal, isso aqui não sei o quê. Entende? Então a gente tem que estar atentos, porque Jesus falava sobre isso. Jesus falava sobre os sinais. Ele não nos dava, por exemplo, a data do arrebatamento. Nós aprendemos que o arrebatamento, ele virá de surpresa. Amém? Virá de surpresa. Então pode chegar a qualquer momento o arrebatamento. Surpresa. Agora, ele não deve ser surpresa para nós. No sentido de, eu nem sabia o que era, eu nem sabia o que estava acontecendo, nem o que poderia acontecer, eu não sabia de nada. Eu fui pego completamente de surpresa. Isso não pode acontecer com crente. O mundo, os ímpios, vão ser pegos completamente de surpresa. O crente não. Embora seja uma surpresa, o dia, a hora, mas não será surpresa o evento. O evento não é surpresa, o evento deve estar bem conhecido da gente. Tem que estar bem conhecido. O dia que tem que ser surpresa. Nós não temos que ser pego de surpresa, eu não sabia. E além disso, o Senhor Jesus nos dá alguns toques para a gente ficar, pelo menos, percebido da proximidade. Amém? E é isso que a gente vai ver hoje. Hoje eu vou destacar, vou dar um subtítulo aqui para o nosso tema. Um subtítulo é o seguinte: como nos dias de Noé, vírgula, como nos dias de Ló. Amém? Como nos dias de Noé, vírgula, como nos dias de Ló. Então Jesus, ele dá alguns sinais. Eu quero destacar exatamente esses dois aqui, essas duas revelações que ele traz. Aí nós vamos ler lá em Lucas capítulo 17, Lucas 17, tá? Versículo 24, Lucas 17, a partir do versículo 24. Esse é um texto que é paralelo com Mateus 24. O Lucas aqui, ele é bem parecido. Então vamos lá.
Lucas 17, 24, diz assim: pois o Filho do Homem, né, o Senhor Jesus, no seu dia. O que é no seu dia? No seu dia é o dia da sua vinda, da sua segunda vinda. Esse é chamado o seu dia. O dia do Senhor, o seu dia, é a segunda vinda. O Senhor Jesus, ele fará 2 vindas ao mundo, tá? Então teve a primeira vinda e terá a segunda vinda. Amém? Então na primeira vinda, ele veio, né? Ele nasceu, ele sofreu, ele se entregou, morreu, ressuscitou, subiu, foi aos céus. Isso é primeira vinda. Quando a gente olha para as festas bíblicas, que é aquele desenho, para você ver todo o quadro está nas festas bíblicas. Você vê que as primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e até o Pentecostes, então essas primeiras 4 festas falam da primeira vinda de Jesus. Então começa na Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus. Por que a primeira vinda começa na Páscoa e não no nascimento? Tá? Então nós não sabemos o porquê, só sabemos que começa na Páscoa, ok? A primeira vinda, ele vem no nascimento, mas o destaque profético, a partir do desenho das festas bíblicas, é a partir da Páscoa, que é o seu ministério, quando ele exerce o seu ministério. Então, por isso a ênfase na Páscoa, você não vai ver ênfase em nascimento, festa, nada disso você vai ver, biblicamente, ok? Você pode criar, pode inventar, mas biblicamente você não vai ter. Aí, nessa primeira vinda, sofrimento, né? morte, que é a Páscoa, ali o sepultamento dele nos Pães Asmos, a ressurreição nas primícias. Aí ele fica tem 50 dias de primícias a Pentecostes, a gente sabe disso, 50 dias. Aí ele fica 40 dias ressuscitado, 40 dias com o povo, com os discípulos, 40 dias. Depois ele sobe, mas esses 50 dias entre primícias e Pentecostes, eles são conectados, por isso que eles são contados. Então não é solto, é junto. Então Jesus, ele está inserido nisso, por isso que ele fica 40 dias, aí ele sobe. Então a ascensão de Jesus faz parte dessa primeira vinda, ok? A ascensão dele. Então teve nascimento, morte, ressurreição, ascensão, quando ele sobe. E ele manda a igreja aguardar. Aí 10 dias depois, né, no 50º dia, dia de Pentecostes, ele desce na pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem para a igreja, é derramado, vem habitar na igreja, e o Senhor Jesus, porque onde está o Espírito Santo, está o Senhor Jesus, está o Pai. Onde está o Filho, está o Espírito Santo e está o Pai. Onde está o Pai, está junto também o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está junto o Filho e o Pai. Amém? Então, ele vem para habitar em nós. Ele vem para habitar. Então, o Senhor Jesus continua a sua ação, o seu ministério, também ali no Pentecostes. E por que ele veio habitar em nós? Porque ele veio na sua primeira vinda. Então, a primeira vinda de Jesus, olha quanta coisa tem. Teve nascimento, que embora não seja apresentado nas festas bíblicas, mas para ele vir, ele teve que nascer, né? Então, teve nascimento. Aí teve morte, sepultamento, ressurreição, ascensão. Olha quanta coisa numa vinda. Uma vinda, primeira vinda. Muito bem. Aí tem um tempo largo até a festa das trombetas, que é a próxima festa, que fala do arrebatamento. Então, aí vem trombetas, o Yom Kippur, que é a festa do perdão, e tabernáculos. Essas 3 últimas festas estão relacionadas com a sua segunda vinda. Amém? Então, na primeira vinda de Jesus, a primeira parte que acontece é o arrebatamento.
quando ele vem nas nuvens e a igreja é arrebatada, se encontra com ele nos ares, certo? Aí, posteriormente, mas dentro do contexto da segunda vinda, ele vem à terra e diz lá a Zacarias, profetizado pelo profeta Zacarias, e ele coloca os pés no Monte das Oliveiras. Okay? Então ele aparece nos céus e todo olho o verá. Todo olho verá é onde os judeus, eles se quebrantam, porque vem o sumo sacerdote na frente do tabernáculo que se abre no céu. O tabernáculo que Moisés viu no Monte Sinai e copiou, e foi feito na terra, o verdadeiro tabernáculo está no céu. E o verdadeiro sumo sacerdote é Jesus. E quando o sumo sacerdote aparecia na frente do tabernáculo, isso uma vez só por ano, no dia de Yom Kippur. Então, quando ele aparecia, significava que o sacrifício tinha sido aceito por Deus. E o povo estava perdoado. Então, nesta hora, os judeus vão identificar o Messias dele. E vão identificar, mais do que o Messias, vão identificar o Senhor Jesus como sendo o Messias. Coisa que eles ainda não, os olhos deles não estão fechados para isso. Certo? Na sua maioria, os olhos não estão fechados. Mas nesse dia, que a igreja já não estará. Entendeu? Porque a igreja sobe na fé das trombetas, no arrebatamento. Amém? Então, só que tudo isso está no contexto da segunda vinda. Aí ele desce, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, e depois nós vamos ver a revelação do tabernáculo, quando ele reina, e tem o milênio, e ele reina com seu povo, com todos aqueles que se convertem. Aí termina com a festa de tabernáculos. Então, festa das trombetas, que é o arrebatamento, Yom Kippur, que vem praticamente para os judeus, e tabernáculo, que é o reino na terra, isso está no contexto da segunda vinda. Entendeu? Então você tem a primeira vinda, você tem a segunda vinda. Então a primeira vinda tem uma série de acontecimentos. A segunda vinda tem outra série de acontecimentos. Então não são 3 vindas, 4 vindas, são 2 vindas. Primeira e a segunda. Cada uma com suas etapas, com as suas fases. Amém? Glória a Deus. Está entendendo aí? Muito bem. Estou dando essa explicação geral, esse quadro, porque esse é um tema muito, assim, interessante, né? O tema arrebatamento, que eu costumo sempre dizer, existem outras visões com relação ao arrebatamento do tempo, né? Então, essa é uma visão pré-tribulação. Esta aqui é uma visão em que há um arrebatamento e depois vem a tribulação. Existe a visão mesotribulacionista, que é no meio, né? A tribulação de 7 anos, então com 3 anos e meio haveria um arrebatamento, né? Meso de meio, mesotribulacionista. E existe a visão pós-tribulacionista, ou seja, passa-se tudo, passa por toda a tribulação, marca da besta, aquela coisa toda, anticristo, e aí que vem. Aí é pós-tribulacionista. Então esse pré, meso, pós é sempre em relação ao arrebatamento. Será antes? Será no meio? Será depois? Entendeu? Então nós estamos aqui partindo de uma revelação pré-tribulacionista, ok? Existem outras visões teológicas que não tem problema nenhum. É um assunto muito difícil mesmo, né? É um assunto que a gente vai no final ver. E é um assunto também que não implica na sua questão da salvação, disso ou daquilo, né? Agora, o interessante do arrebatamento, surpresa, o dia, a hora, ninguém sabe, virá como um ladrão. O interessante é que ele traz para a igreja uma responsabilidade muito grande. É um chamamento de responsabilidade. Se é de repente, se você não sabe o dia, então você não tem tempo para se preparar. Se você não tem tempo para se preparar quando está perto de acontecer, e você sabe que o ser humano tem aquela coisa, vem deixar tudo para a última hora, não tem?
existe até uma, como é que se diz? É um conceito, uma formulazinha que já foi estudada. Eu não tenho o nome dela aqui, mas depois eu vou lembrar e vou trazer aqui para vocês, que é uma fórmula que é utilizada e que descobriu. Teve uma pessoa que descobriu o porquê disso, porquê da gente deixar as coisas para a última hora. Então tem até uma fórmula aí, e depois eu vou lembrar e trago para vocês. Então ele costuma deixar as coisas para a última hora. E é interessante, dentro dessa fórmula, dentro dessa pesquisa aí desse estudioso, desse cientista, ele mostra até que as coisas saem. Às vezes, com pouco tempo, a pessoa vai e faz algo que ela não conseguiria fazer com muito tempo. Está chegando perto, ela corre e consegue dar conta, né? E isso é um fenômeno aí. Só que no caso do arrebatamento, queridos, no caso do arrebatamento, essa forma, esse jeito, essa fórmula, esse jeitinho, que não é só brasileiro, é um jeitinho humano, ele não funciona para o arrebatamento, tá? Para o arrebatamento ele não funciona. Porque para o arrebatamento, você está preparado ou não está preparado. Não tem tempo de se preparar correndo. Ó, tá aí, vamos correr para resolver. Não dá tempo. Aí nós vimos a passagem de Mateus capítulo 25, que a história, a parábola das 10 virgens. 5 loucas, né, e 5 prudentes. Então as prudentes estavam preparadas, estavam prontas, e o preparo ele é mostrado ali com aquela reserva de azeite, estavam prontas para qualquer momento eu estou pronto, porque eu tenho reserva, ainda que acabe o que eu tenho, pelo tempo, vai passando, vai acabando o meu azeite, eu tenho reserva. Ou seja, o que diz, qual era a moral daquela história das 10 virgens? A moral é o seguinte: eu estou pronta sempre, pronta para qualquer momento. Qualquer momento eu estou pronto. Então essa tem que ser a postura do crente, da igreja. Pronto a qualquer momento. Estou pronto. Conta-se que um grande santo que a gente diz, né, homens de Deus e mulheres de Deus, do passado. Então um desses homens de Deus, humildes, servos de Deus, estava plantando um jardim, plantando flores num jardim. E estava lá, uma carreira, outra carreirinha de flores, outra carreirinha de flores, montando seu jardim. Aí alguém passou e perguntou a ele assim: se Jesus, você ficasse sabendo que Jesus estava voltando agora, o arrebatamento chegando, o que você teria para consertar na sua vida, arrumar na sua vida, para ficar pronto para o arrebatamento? Aí aquele simples homem de Deus levantou a cabeça assim, olhou para aquela pessoa que estava perguntando e disse assim: eu terminaria minha última carreira de flores. Entendeu? Não tinha nada para consertar na vida dele. Se tinha alguma coisa para ele concluir, era só o jardim que ele estava fazendo ali, plantando. Faltava a última carreirinha de flores. Só tinha isso para fazer. Não estava tudo em dia. Amém? Estava tudo em dia. Então, que seja assim comigo e que seja assim com você. Amém, queridos? Que seja assim com a gente. Que não tenha nada. Está tudo em dia. Aí você olha assim: ih, mas quanta coisa que não está em dia, quanta coisa que eu tenho que colocar em dia. Então, deixa eu dizer para você, deixa eu te dar aqui uma notícia. Aproveita, bota em dia, porque ainda tem tempo. Amém? Ou enquanto há tempo. Agora, eu estou dizendo isso aqui pela fé. Eu estou dizendo isso daqui com uma motivação. Por quê? Se de repente, pode ser daqui a 10 minutos. Então pode ser que esse tempo que eu estou falando para você, aproveite que ainda está tempo, pode ser que seja 10 minutos. 5.
Lembra daquele filmezinho que está lá o pastor pregando? O Senhor pode chegar a qualquer momento. Fique atento, se prepare. Daqui a pouco, pá, pá, some o pastor. Aí fica a Bíblia caída no chão assim, só a Bíblia. Aí tem uma pessoa na igreja que olha, já não vê o pastor ali, aí olha para o lado, já não vê um monte de irmãos. E o pastor pregando sobre arrebatamento. Pode ser a qualquer momento, fique atento. Pá! Só a Bíblia do pastor no chão. Cadê o pastor? Meu Deus, meu Deus. Então, isso é a beleza do ensino do arrebatamento. Como eu disse, existem outras visões. Respeito todas as visões. Respeito todas, né? Levanto bandeira aqui, respeito todas. Agora, o arrebatamento tem essa beleza, tem essa riqueza. E fica para nós essa mensagem do arrebatamento. Fiquemos atentos e preparados. Então, preparados e atentos. Então, essa é a visão do arrebatamento. Preparados e atentos. Como que eu fico preparado? Eu fico preparado na medida em que eu estou me preparando. Amém? Então, pensa sempre numa noiva, porque a igreja é a noiva de Cristo. Uma noiva, quando que uma noiva está preparada? Uma noiva está preparada não é num minuto. Uma noiva leva tempo se preparando. Então, uma noiva está em preparação. Até no último momento, a noiva está dando os últimos retoques. Então, a noiva de Cristo, que é você, amém? Até nos últimos momentos do arrebatamento, você estará dando os últimos retoques. Ainda que seja para terminar de plantar sua última carreira de flores no jardim. Mas está fazendo alguma coisa, mas está em preparação. Você veja que aquele santo homem de Deus, ele não disse, eu estou pronto, eu não tenho nada. Terminar minha última carreirinha de flores. Para ele era importante. Terminar ali, tinha alguma coisa. Puxa, mas não tinha nada de errado na vida dele. Que bom, né? Que bom. Mas que fique para nós, assim, esse entendimento. Amém? Fique esse ensinamento do arrebatamento. Isso que a gente viu no estudo anterior. Agora, nesse estudo, o Prepare-se para o Arrebatamento 2, nesse estudo que eu dei como subtema, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, nós vamos ver uma coisa chamada sinais, que Jesus mesmo disse que haveria quando estivesse próximo. Então nós nunca vamos saber quando, mas nós podemos saber que está próximo. Amém? Então é interessante saber que está próximo, porque aí a gente investe na preparação. Aí é onde a fórmula daquele cientista lá que diz que quando está perto, a gente acelera as coisas, né? Você viu aquela pessoa que está estudando? Está lá, está preparando o seu estudo, está preparando a sua dissertação. Aí vai. Aí não pega o livro, pega mais lentamente, vai lá. Aí está chegando perto de entregar. Consegue. Segundo esse pesquisador, consegue. Consegue. Mas e se eu não soubesse que estava perto, ora era hoje, aí não dá. É para entregar daqui a pouco, não dá. Então, o arrebatamento tem essa coisa. Arrebatamento, você não sabe o dia da entrega. Muito bem. Então, Jesus nos deixou em sinais. Vamos ler, então, Lucas. Vamos continuar lendo Lucas 17. A partir do 24. De novo, vamos começar? Vamos lá? Pois o Filho do Homem, né, o Senhor Jesus, no seu dia, o dia da sua vinda. Viu que eu parei no seu dia para dar essa explicação toda, hein? Meu Deus. No seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Viu aí? Relâmpago é assim, rápido, né? Será como um relâmpago. Mas antes, então preste atenção, antes, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Que ele está falando do sofrimento e morte que ele iria passar. 26. Assim como foi nos dias de Noé. Olha só, olha a revelação que ele dá. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem.
O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Versículo 30. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado, ou seja, na segunda vinda. Está vendo? Então ele já deu um toque. Vai acontecer exatamente assim. Ele já deu um toque. Como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Nós já estudamos aqui a respeito dos dias de Noé. E hoje vamos estudar mais um pouquinho a respeito dos dias de Noé, só que vamos ver também os dias de Ló, que a gente não tinha visto. Então, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Porque não dá tempo, não dá tempo. A hora que você voltar atrás, já foi. Não dá, é o momento, não dá tempo. Entendeu? 32. Lembre-se da mulher de Ló. Olha só. Olha como que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, como a Bíblia é fantástica, gente. Olha, o Senhor Jesus, ele podia falar qualquer coisa, mas ele não sai da palavra. Ele vai lá e busca os acontecimentos da palavra de Deus para explicar os mistérios de Deus. Ele diz aqui, lembrem-se da mulher de Ló. A gente sabe o que a mulher de Ló fez. Ela parou, ela olhou para trás. Não era para olhar para trás. Ela perdeu a bênção exatamente por isso. Não era para olhar para trás, né? Quanto crente, né? Olhando para trás. Acabou. Não olha para trás desse mundo, para trás. O que você tem que olhar para trás? É igual aquele... Por que tem um monte de desviados? Sabe o que são os desviados e os afastados? Que nós amamos muito, né? E estamos sempre abertos para cuidar deles, resgatá-los. Mas eles têm que ouvir a verdade, né? Um afastado e um desviado, ele nada mais é do que uma pessoa que teve a mesma atitude da mulher de Ló. Estava saindo do mundo, olhou para trás, ficou paralisado. Porque há um poder hipnótico que paralisa, paralisante. Não tem que olhar para trás, tem que olhar para frente. Imagina a pessoa no arrebatamento subindo e olhar para trás. Esse olhar para trás revela desejo, revela saudade. Então não tem como ir. Ainda está com o coração, então fique paralisado. Esse é o desviado e o afastado. É o que olhou para trás. E do arrebatamento, Jesus fala a mesma coisa. Olha lá. Lembre-se da mulher de Ló. Agora o 33. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e outra será deixada. Meu Deus, já pensou? É como às vezes eu falo, eu brinco aqui, né? Por exemplo, tem aí, esse irmão que está do seu lado, sabe? Ficará e você subirá. Ele será levado, você será deixado. Então fique feliz, porque você vai ser levado. É o irmão que está do seu lado que vai ficar. Fique feliz, se alegre, celebre. É uma brincadeira aí que eu faço aqui, né? Mas essa brincadeira é para nos despertar. Aí você nunca vai saber. Vem cá, será que eu sou o irmão que vai e ele é o que vai ficar? Ou será que é eu que vou ficar, o irmão que vai? Pelo sim, pelo não, deixa eu me arrumar, deixa eu botar tudo em dia, vai que era eu. Então, se era, não será mais. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se era você que ia ficar, a partir de hoje, não será mais, porque você já entrou no concerto. Pode celebrar o Senhor, aplauda Ele.
meu Deus. Queridos, se tem uma coisa que a igreja precisa ouvir, é isso. É arrebatamento, são os mistérios de Deus. A gente precisa ouvir essas coisas, né? E que tempo favorável, né? Esse tempo aí, todo mundo parado, mais paradão. Que tempo favorável. Porque baixou o nível do entretenimento, né? O entretenimento deu uma baixada de nível. Então você consegue ver. Porque o entretenimento, ele hipnotiza, você sabia? Sabe para que serve o entretenimento? É para hipnotizar. Certo? Porque, já viu? A pessoa lá diante, vamos colocar aqui um entretenimento de um filme. Então a pessoa está lá diante do filme. Aí ela está lá. Aí fica assim. Tem hora que se você parar, você olhar por fora assim, você vê que ela está assim, ó. Tem hora que abre até a boca. Fica ali. Aí, daqui a pouco está assim, ó. Aí você está passando pela casa. Estou dando aqui um exemplo comum, né, a todos, né? Aí, até nós mesmos passamos por isso, né? Até eu, não estou isento não, todos nós, tá? Aí, você passa, está ali a pessoa. A casa está tranquila, não tem nada errado, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo em paz. Está ali o cachorrinho brincando, a criancinha brincando não sei o quê, a comida sendo feita, o sol lá fora, pássaros cantando, está tudo normal. E a pessoa está assim, ó. Daqui a pouco a pessoa está assim. Aí você que está de fora daquilo ali, você está na realidade, não está acontecendo nada, para ninguém está chorando, não está acontecendo, está tudo tranquilo, tudo em paz. Cachorrinho brincando, correndo, tudo tranquilo. E está uma pessoa ali de frente de uma tela, chorando, desesperado. E ela não está percebendo nada do ambiente. Ela só está percebendo aquilo ali. E isso é com televisão, isso é com celular. Hoje se usa mais internet, né? Um monte de canais. Hoje o canal ficou infinito, né? Infinito. Você escolhe um canal, todo mundo é artista, todo mundo tem canal. Maravilha. E jogos também, né? Jogos. A pessoa fica ali assim, ó. E você está passando daqui, que isso? Imagina se fosse uma pessoa de outra época, né? Lá da década de 20, sei o quê, que não existia isso. É assim. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Ia saindo de casa, ia arrumar um telefone, chama lá, chama a ambulância. Oh, Deus, enlouqueceu ali. Tem um louco ali. Não ia ser? Vai ficar com medo. Isso é entretenimento. Hipnotiza. 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 Aí, veja bem, preste atenção. Tudo bem, não estou aqui condenando os entretenimentos não, gente. Só estou dizendo o que faz. Estou dizendo. Claro, você tem que tem o tempo do entretenimento, tem o tempo de... Para tudo tem seu tempo, né? Mas vamos imaginar que você está num entretenimento e chega o dia do arrebatamento. E tu está lá, na televisão, na novela. Quando ela vai, se encontra, né? Aí dá o beijo. Ah, que lindo. E o arrebatamento, vai subir. Entendeu? Você está ali. Então, a gente tem que estar alerta. Quem está alerta não pode estar entretido. Por isso que Deus falou para Josué. Josué, tem muita gente contigo. Vamos dar uma diminuída aí. Mas Deus já tinha diminuído bastante. Porque Gideão foi com 32 mil soldados para enfrentar um exército de milhares do outro lado. Então 32 mil já não era nada, já era pouco. Mas pelo menos eram 32 mil. Aí Deus falou assim, manda os covardes que tiver com medo ir para casa. 32 mil levantaram a mão. Quem está com medo, tremendo de medo?
levante a mão, 22 mil levantaram a mão, então pode ir. Aí ficou com 10 mil. Aí ficou reduzido, reduzidíssimo. Aí Gideão já estava no desespero, meu Deus, e agora? Eu vou com 10 mil, só vou enfrentar 100 mil. Já estava difícil com 32 mil, com 10 mil agora, piorou tudo. Mas tudo bem, né? Pelo menos 10 mil é um número expressivo, né? 10 mil. Aí Deus falou assim, Gideão, meu Deus, lá veio um Senhor de novo, tomara que ele não mexa mais no meu exército. Gideão, tem muita gente, Senhor, só tem 10 mil, tem muita gente. Vamos fazer mais um teste com ele, leva para beber água. Quem beber água, se ajoelhar, bota a arma no chão e vai lá beber água, você separa. E aquele que beber, levando a mão à boca como um cachorro, beber se lambendo, separa. Aí, os que foram lá, se ajoelharam, jogaram na água, viram a água, ficaram hipnotizados. Água. Esqueceram da vida. Se o inimigo chegasse ali, matava todo mundo. Só 300 que beberam água assim, ó. Bebia água, ligado, olhando para o lado, atento. A água não foi entretenimento. Deus falou assim, ó, Leão, separa esses 300 que beberam água dessa forma. Os 9.700 que se ajoelharam, que se entreteram, esqueceram da vida, bebendo água, pode mandar para casa. Você vai com esses 300. Os 300 que estão ligados. Os 300 que não estão no entretenimento. Tem gente que a vida é o entretenimento. Sabe? Tem gente que faz da vida o entretenimento. Porque você tem um momento do entretenimento. Sabe? Tem um momento do lazer, do entretenimento. Isso é saudável, né? Mas tem gente que faz da vida o entretenimento. Está entretido o tempo todo. O tempo todo. E por que as pessoas fazem da vida o entretenimento? Quando elas não conseguem viver a realidade da vida. A realidade para ela é muito difícil. Então ela cria uma realidade fantasiosa e vai viver dentro dessa realidade. Isso é ruim, por quê? Porque isso não é verdadeiro. Está vivendo uma coisa que é falsa, que não existe, né? Então, tem que se tratar para resolver a questão, para poder ter forças para encarar a realidade, por mais dura que ela seja, e continuar vivendo ligado. Não mergulhar num mundo de entretenimento, porque senão você vai ter muitos prejuízos. Entre eles, o arrebatamento. Porque o arrebatamento é para pessoas que estejam ligadas. Se ela está num outro mundo, ela não está no mundo da expectativa do arrebatamento. Tá bom? Então, viram aí? Quanta coisa? Aí, como nos dias de Noé, nos dias de Ló. Eu quero destacar aqui nessas revelações de Jesus, esses sinais, esses toques que ele dá. Ele fez 2 destaques aqui, né? Dias de Noé, dias de Ló. Então vamos lá. Vamos ver primeiro os dias de Noé. Dias de Noé. Um tempo marcado pela distração. Amém? Então tá aí. Dias de Noé. Um tempo marcado pela distração ou pelas distrações. Aí, isso aqui que eu estou falando é um sinal. Então você tem que olhar, vem cá. Qual é o tempo que eu estou vivendo? É um tempo marcado pelas distrações? Ou pela distração? É um tempo, isso é a marca desse tempo? É. Opa, então, um sinal que Jesus falou está acontecendo. Então eu tenho que olhar. Jesus não falou, será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló? Então nós temos que olhar para o nosso tempo. Cada pessoa em cada geração tem que olhar para o seu tempo e ver. Esse tempo está marcado pela distração? Não, é um tempo que está todo mundo muito ativo, muito ligado, muito focado e tal. Então não é um tempo marcado por distração. Então não tem sinal aí. Esse tempo é um tempo marcado por distração? Essa geração tal? E esse tempo é marcado fortemente por distração. Todo tempo, em todas as gerações, há distração. A questão é na ênfase, está na ênfase. Quando está fortemente marcado. Esse tempo está fortemente marcado. Como é que eu sei? Fazendo comparação com outras gerações. Então, quando nós olhamos para o nosso tempo atual, eu digo para vocês sem medo de errar,
esse nosso tempo, essa nossa geração está fortemente marcada pela distração. Fortemente. Fortemente. Você sabe disso. Você sabe disso. É tanta distração. É mais distração do que a pessoa possa dar conta. Principalmente no advento da internet. Aí, não tem limite para distração. Não tem limite para canais, não tem mais limite. É muita distração. Né? Você vê que foi começando aos poucos, a TV, que já tinha, ao invés de 5 canais, passou a ter 20, depois passou a ter 100, depois passou a ter 300. Você vai comprando, né? A pessoa, você vai aumentando o seu pacote. Então tem gente que pacote de 300 canais. Vai ver, não vai nem conseguir ver. Não tem como, porque é muita coisa. Aí, quando entrou a internet se popularizou, já estão largando até a televisão de lado, né? A internet já tem canais suficientes. Então, ele está ali. Aí vem... olha só, tudo que eu estou falando aqui, veja aqui meu foco, tá? O meu foco é mostrar um tempo de distração. Não é falar mal das distrações. Entendeu? Eu não estou condenando nada aqui. Condenar, não veio mais televisão, não veio nada, não estou falando nada disso. Eu estou falando para mostrar, temos que descobrir. Jesus falou aqui, será como nos dias de Noé. Vimos que o dia de Noé era marcado fortemente por distração. Vou até ler aqui, o versículo 26, diz assim, olha. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então o povo estava entretido. Olha lá. Com o quê? Vivia comendo, bebendo, casando, dado em casamento. Coisas até normais. Coisas normais. Diz assim, puxa, mas eu estou num lazer aqui normal. Coisas normais da vida. A questão é que essas coisas normais da vida os distraíam. Eles se permitiam a distração. Eles se permitiam ser distraídos com aquilo. E ficava tão distraído que eles não pensavam em mais nada. E o que eles poderiam pensar? Eles poderiam pensar que havia um pregador chamado Noé, já ali há décadas, construindo o seu barcão, sua arca, e cada martelada ali, podemos dizer, era um alerta. Pá! Pá, vem um dilúvio. Pá, olha, está chegando um tempo de juízo. Pá! E eles distraídos, comendo, bebendo, casando, casamento. Tá. E demorou. Mas teve um dia que Deus falou, Noé, entra na arca, e fechou a porta. Pá, e veio o dilúvio. Aí Jesus está dizendo, será como no dia de Noé, quando o povo vai estar muito distraído. Então você vê que existiam outros problemas no dia de Noé. Mas a ênfase estava na distração. Então, a gente tem que olhar para o nosso tempo. O nosso tempo é um tempo marcado por distração. E distração hipnotiza. O povo distraído. Aí, além dessas coisas, aí vem as redes sociais, né? Redes sociais. Aí vai. A pessoa distraída ali. Você já sabe disso tudo, né? Como é que fica distraído. Você mesmo já fica distraído também disso aí. Aí vai. Já fizeram vários testes, né? Já fizeram várias brincadeiras, várias pegadinhas com pessoa distraída. Aí você vê isso aí pela internet. E vai. Aí, com tudo isso, com todas essas distrações, qual o tempo que a pessoa tem para focar em Deus, acertar tudo e ter expectativa? Porque veja bem, o arrebatamento, o que nós precisamos ter? Nós não sabemos o dia nem a hora. Tem uma coisa que a gente pode ter. Sabe o que é? Expectativa. Expectativa por esse dia. Você esperar, ter expectativa. Mas a pessoa está tão distraída
que não tem. Não tem. Você vai olhar bem, pouco você vai ouvir falar sobre isso. Pouco vai ouvir. Por que aqui se ouve sempre? Por causa das festas bíblicas, querido. As festas bíblicas nos colocam num ciclo que tem que falar do ministério de Jesus, da sua morte, são as primeiras festas, e tal, e tem que falar do Espírito Santo, do Pentecoste, e depois da volta dele, do perdão, do estabelecimento do reino, e ano após ano, e em todo sábado, fala da presença dele, das bênçãos dele, da comunhão com ele. Então, se você está no ciclo das festas bíblicas, não tem outra coisa para falar, a não ser que Jesus veio, morreu, entregou sua vida, ele é o Salvador, que ele está voltando, você tem que se preparar, que ele nos abençoa no Shabá. Amém? E você acha que o diabo vai querer que a igreja funcione no mistério, aí, nessa revelação das festas bíblicas? É a última coisa que ele vai querer, né? É a última coisa que ele vai querer, porque se mantém uma igreja alerta, o tempo todo alerta, focada, ganhando almas. Por quê? Não tem que deixar nada para ele, nem uma unha ficará no Egito, tem que tudo subir no arrebatamento. Amém? Então vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Pode deixar nada para ele. O que ele mais quer é uma igreja distraída. Então preste atenção que Satanás está por trás de muitas distrações. Ele está por trás de muitas distrações. Porque distraindo, a pessoa perde o foco. Só que ele não contava com uma coisa. Jesus disse, quando tiver muita distração, eu estou perto. Então, é um tiro no pé que o diabo deu, né? Bota distração, mas a igreja que está ligada, vou ficar ligado, porque tem muita distração aí, então vamos ficar ligados. Amém? Tem muita distração, vamos ficar ligados. Então é assim, mundo espiritual, a gente não vê com esses olhos, mas a gente consegue ver com os olhos da fé. Então, com os olhos da fé, a gente vai vendo, vai fazendo as leituras e vai se posicionando aí no mundo espiritual. Olha só, 2 Timóteo, vai rapidamente aí em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa duas figuras aqui. Ele usa até uma terceira de um lavrador, mas eu peguei essas duas figuras, a do soldado e a do atleta, para mostrar o que é foco, o que é você não ficar distraído. Você já viu um soldado? Um soldado não se distrai, porque o soldado ele está focado. O foco de lutar, de vencer a guerra, para honrar aquele que o alistou. Porque quem o alistou, o exército, lá o país, o alistou, preparou e enviou para a guerra. Então o foco dele é cumprir a missão, nada pode distrair ele, cumprir a missão, voltar para apresentar àquele que o alistou o resultado. Olha, cumprir a missão. Imagine um soldado envolvido com coisas civis. Por isso que ele disse aqui, olha, não se envolve em negócio da vida civil. Está lá o soldado. Aí, daqui a pouco, o soldado está envolvido com coisas da vida civil, negociando compra de não sei o quê, fazendo não sei o que lá. Eu me lembro, não sei quantos viram, já que estamos falando de entretenimento, até para não parecer para vocês, o apóstolo, ele não vê nenhum entretenimento. Não, veja, sim. Aí eu me lembro de um filme, até com Harrison Ford. Muitos aí vão se lembrar, O Vitor certamente vai se lembrar, Nosso cinéfilo aqui, cinéfilo, que está lá em casa. Ele era um filme em que ele era um policial, mas ao mesmo tempo ele era um vendedor de casas. Já lembra desse filme? Ele era um... Como é que é vendedor de casa? Cadê? Tipo o Helder. Cadê o Helder? Está aí o Helder? Ué, o Helder está em casa? Ah, tá na mãe dele, tá bom. Pensei que era um revezamento, Vem um dia vem outro. Não, até porque não pode ter muita gente, quem tem que
Então tem que dividir aí. Ele está assistindo ali. Helder, homenagem ao Helder aí. Né? Vendedor de casa, como é que se dá o nome? Corretor de imóveis. E era corretor. Aí ele está lá, fazendo a investigação, quem matou não sei o quê, aí toca o celular, aí é o negócio da venda da casa, que ele tem que ir lá mostrar a casa. Peraí, aí deixa o outro detetive, vai lá mostrar a casa para vender, aí liga, ó, chamado aqui, houve um assalto. Tá, aí liga. Ou seja, como é que ele ia resolver o negócio lá da polícia, se o cara está lá vendendo casa? E ainda tinha problemas familiares, que de vez em quando ligava para ele lá, problema de família para resolver. Aquele filme foi muito interessante. Então, olha lá, nenhum soldado se deixa envolver com os negócios da vida civil. Como é que ele vai cumprir a missão? Ele vai ficar fora do foco. Ele tem que estar focado ali. Aí Paulo fala, filho, é lei? Olha só, tá vendo aí? Vindo aí pelo nosso Caio ali. Não pode, né? Agora ele falou que é até lei, lá, a norma lá não pode, tá? Porque senão você perde o foco. Vamos para a guerra aí, não dá, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que ver como é que estão minhas cotações, não sei das quantas. Entendeu? Então Paulo está dizendo, olha, está dizendo, nenhum soldado se deixa envolver para os negócios da vida civil. O que ele está dizendo para nós? Para nós, como soldados de Cristo, nós não vamos ter negócio, fazer isso. Ele não está dizendo isso. Ele está pegando essa comparação para mostrar o seguinte: seja lá o que estivermos fazendo, temos que estar focados. Não podemos nos distrair. Você imagine, querido, uma igreja focada, um Maná 12, igreja da provisão de Deus, que é focado, né? Que já é focado já por natureza, né? Essa igreja já é focada por natureza, né? Ficou tão focada, você vê que ela continuou no foco. Já reparou que ela não perde o foco? Não perde o foco. Aí você imagine essa igreja focada, se estiver cada vez mais focada, um exército marchando, marchando, avançando. Não dá para as trevas. Não dá para as trevas. Fica difícil para as trevas. E focando, avançando e na expectativa do arrebatamento. Aí vem o arrebatamento, vem a segunda vinda. Vai ser uma surpresa para a gente, no sentido, né? Aquele impacto, caramba. Só aquele momento, depois você fica tranquilo. Mas eu já estava esperando. Eu não sabia o dia, mas já estava esperando. Estava na expectativa. Então vamos lá, cumprimos a missão. Amém? Então é isso, esse foco. O que o diabo mais quer e mais faz é distrair o povo de Deus. Por quê? O povo de Deus é um exército, a gente tem que entender isso. A igreja é um exército. E é um exército em guerra. E guerra contra quem? Exatamente contra Satanás e seus demônios. Ora, se nós estivermos distraídos, um exército distraído, ele está bem. Então, se ele puder lançar distração, ele vai lançar. Como ele é o príncipe deste mundo, atua neste mundo, há muitas criações e invenções que são inspiradas por ele. São dadas por ele. O cara dorme, ele entra na mente, dá uma planta, o cara acorda e cria. Entendeu? Cria um projeto de entretenimento. Joga, a gente vai lá, compra, nem desconfia. Caramba, ainda elogia o cara inteligentíssimo. Olha só o que o cara criou. Olha o jogo fantástico que o cara criou. Olha a série maravilhosa. Cara, existem algumas séries que eu fico assim, impressionado com a criatividade. Sabe? Com a criatividade. Você quer ver uma coisa? Tem uma série, eu vi um pouco, depois não aguentei, até porque se for muito grande, a hora que eu canso no meio do caminho. Mas eu vou até dar o nome dessa série, O Homem do Castelo Alto. Não sei quantos viram essa série, O Homem do Castelo Alto. A série era interessante, me foi até indicada, acho que pelo Davi, né? Davi que me indica as séries, ele que me bota no entretenimento.
Ele vê muito focado, a aposta está muito focado. Vamos dar um entretenimento para ele. Aí, me dando uma série, me tira do foco. Aí até eu sair. Então, então você depois aí pega ele, ó. Para de tirar o apóstolo do foco aí, Davi. Aí tem umas séries que são legais, Davi. Vamos relaxar, né, Davi? Preciso relaxar também. Aí estava lá, é o nome do Castelo Alto. Resumindo, eu achei a série realmente interessante, porque ela trata de um assunto de que se Hitler ganhasse a guerra, não é isso, Davi? Se Hitler ganhasse, os aliados venceram e, graças a Deus, o mundo é como é, né? Graças a Deus, né? Porque o Hitler não venceu, senão como é que seria? Talvez a gente nem existiria, ele criou uma raça ariana, a gente não era raça ariana, a gente nem estaria aqui, né? Então, a raça ariana, meu filho. Ei, Daniel, Hitler vencesse, hein? Tava ruim pra gente. Mas é pra animar, né? A turma gosta de animar. Aí, o que acontece? Hitler venceu. Sabe o que ele fez? Ele dividiu o mundo em grandes áreas, um grande continente. Então, botava lá um aliado dele, lá da SS, que iria tomar conta do continente tal, da América do Sul, da América do Norte. Então, era tudo dos alemães. E o Hitler era esse homem do Castelo Alto, lá. Vivo lá, velhinho, comandando. Aí, o tema é interessante, né? Fiquei vendo. Só que daqui a pouco, a personagem lá principal, ela volta no tempo, está numa outra época. Aí daqui a pouco está lá no futuro. E daqui a pouco é um negócio que eles começam a mexer com as dimensões. Está num tempo, daqui a pouco está em outro tempo. Aí foi onde eu parei também, que a Débora ficou muito louco, né? Ficou muito louco o filme, a série, viu, Davi? Aí ficou muito louco. Que série é essa que tu me colocou, maluca? Aí o cara está lá dizendo, vai para outra época. Aí a irmã morreu, daqui a pouco está na outra época, a irmã está viva. Aí a irmã que já morreu, está viva, ela vai no passado, vai no futuro. Enfim, entrou essa maluquice. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu quero chamar a atenção para a criatividade. Como é? E gasta milhões, porque você vê muito bem feito os artistas. Imagine aquele monte de artistas sendo pagos. Os carros que são usados, acidente que estraga o carro, equipe técnica, de filmagem. É muito dinheiro, milhões. É muito dinheiro. Aí, e a criatividade, e faz um negócio meio maluco, meio fantasioso. Será que isso tudo saiu da cabeça de uma pessoa pura? Ela teve uma ideia e escreveu aquele negócio? Ou será que recebeu uma inspiração? Sabe? Porque era um tempo que, se você olhar, o que era o Hitler? O Hitler era um anticristo. O Hitler era um anticristo. Em um tempo em que todo o mundo está debaixo de um governo único. Então, são umas coisas que a gente fica vendo aqui, a gente vai recebendo tudo que é entretenimento, nesse meio tem aqueles que o diabo mandou, tá? Você sabe disso. Quantos casos você já viu de crianças que tiveram problemas com relação a determinado desenho, com relação a determinado filme, com relação a determinado jogo, né? O próprio filme que teve há pouco tempo, aquele Batman, Cavaleiro das Trevas, o cara que entrou no cinema, matou um monte de gente. E disse que foi por causa do filme. Até hoje, o personagem principal do filme, o cara que fez o Batman, é traumatizado, ele não assiste esse filme. Ele declarou isso numa entrevista. Porque ele lembra, né, que as pessoas morreram. Então, isso tudo é indústria do entretenimento. Então, existe a indústria do entretenimento. É uma indústria, então, milionária, bilionária, trilionária, indústria. Qual foi o tempo que teve uma indústria do entretenimento grandiosa? É esse o nosso tempo. Amém? Aí, nós vamos para lá para o sinal. Como nos dias de Noé. Dias de Noé. Um tempo marcado pelo entretenimento, pessoas distraídas, um tempo marcado pela distração. O entretenimento, ele vem para nos distrair. Amém? Agora preste atenção numa coisa aqui, ó. Preste atenção.
quando você está distraído, você não recebe. É dado a você, mas você não consegue receber. A palavra de Deus é dada a você, mas você não consegue receber, porque a distração, ela entra nesse teu espaço crítico e cria uma barreira. Você está tão distraído que você é dado a você, mas você não consegue receber, porque a distração impede. Entendeu? Então é muito importante a gente olhar esse tempo. Vamos condenar distrações? As distrações, não, os entretenimentos? Não. O problema não é o entretenimento. O problema maior é a distração. O entretenimento, ele provoca a distração. Então, se você conseguir medir o entretenimento, tempo, horário, momento, se aquilo ali está sendo prejudicial a você. Sabe que existe hoje transtornos ligados ao uso de internet, ao uso de computadores. Existem transtornos psicológicos, é tratado por psicólogo, já tem remédio, já tem protocolo, já tem tudo. Então, o que eu estou falando aqui é verdade. O que eu estou falando aqui, eu não estou jogando conversa fora. Está entendendo? Se existe tratamento em função de entretenimento. Então, o que eu estou falando aqui é científico. Amém? Tem respaldo científico. Embora eu nem me preocupe com isso. Porque o importante é o que está acontecendo, é a prática que a gente está vendo, né? Mas o pior é a distração. O entretenimento, deixa o entretenimento. Olha só, qual era o entretenimento lá no tempo de Gideão? O exército inimigo. 9.700 ficaram, era água ali, né? Ficaram entretidos na água. Esqueceram o exército do inimigo. 300 tinha água. A água era distração. A água era o entretenimento. Mas eles não deixaram se distrair. Entendeu? Então, use o entretenimento, mas não mergulhe na distração. Amém? Está claro isso aí? Isso tudo é sobre arrebatamento, apóstolo? É, sobre arrebatamento. Quer mais? Então vamos lá. Segunda revelação que Jesus disse. Jesus disse assim, sobre o dia de Ló. Então, vamos lá, segunda revelação. Os dias de Ló, um tempo marcado pela prostituição. Um tempo marcado pela prostituição. Versículo 28. Jesus disse assim, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Ou seja, a mesma coisa do dia de Noé aconteceu no dia de Ló. Havia distração. É o que eu digo. Todas as épocas têm distração, todas as épocas têm tudo. Prostituição, todas as épocas. Mas tem épocas que algo tem uma ênfase maior, tem um destaque maior. Então, os dias de Ló, o destaque maior era a prostituição. Então, entenda aqui prostituição como tudo relacionado a desvio sexual. Todo está no pacote da prostituição, ok? Então, versículo 28. Aconteceu as mesmas coisas no dia de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Tudo no dia de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, então essa palavra Sodoma, que é o nome de uma cidade, tá? Que era gêmea ali, vizinha de Gomorra, Sodoma, por isso Sodoma e Gomorra. Então essa palavra Sodoma, ela virou sinônimo de pecados sexuais e de relações, inclusive, homossexuais. Por isso que a palavra sodomia significa relação homossexual. Homem com homem, mulher com mulher. Então, essa palavra esses atos receberam o nome de sodomia. Sodomia, sodomizar, violentar uma pessoa, cometer atos sexuais ilícitos, sodomizar. Então, virou uma palavra que entrou no dicionário. Então, por quê? Que o nome de uma cidade virou sinônimo de prostituição, de pecados sexuais, de homossexualismo. Por quê? Porque era muito praticado ali. Era muito praticado nessa cidade. Então a cidade, o tempo de Ló foi marcado pela prostituição. E Jesus, ele diz assim, olha, sinal aí, quando estiver perto do meu dia, haverá
o tempo será parecido como os dias de Ló. Então a gente tem que olhar os dias de Ló. Como é que eram os dias de Ló? Marcado por prostituição. Aí nós temos que olhar para a nossa geração. Tem essa marca? Ah, não tem. Então não está perto não. Ah, tem. Opa, então tem que ficar ligado. Mesmo processo para distração dos dias de Noé é aplicado aqui para prostituição nos dias de Ló. Vamos ler o texto lá de Ló, dos dias de Ló, que muita gente não conhece esse texto. Está lá em Gênesis, capítulo 19. Vamos ler só 9 versículos aqui. Gênesis 19, a partir do versículo 1, diz assim: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Aí eles disseram: não, passaremos a noite na praça. Responderam. Por enquanto, até esses 2 aí, para eu explicar para vocês, esses 2 anjos não eram anjos como a gente vê na televisão, com asas, aquela coisa cheia, brilhante, não. Eram 2 pessoas, 2 seres humanos. A aparência eram de seres humanos, tá? Os anjos, eles podem tomar a forma que Deus queira que eles tomem. Então, eles apareceram com a forma humana, sabe? Normalmente. Ló estava na porta da cidade. Ló era uma espécie de juiz, pessoas que ficam na porta. Estava na porta da cidade, então ele era um cargo até importante que ele tinha ali. Aí chegam esses 2 viajantes, aí a gente tem que entender a cultura oriental, a cultura lá do Oriente Médio. Então, como que funciona? Até hoje a gente tem essa cultura, né? Naquela época, muito mais fortemente. Chegaram pessoas, viajantes, essas pessoas têm que ser abrigadas. Eram abrigadas, eram cuidadas. E quando você levava essas pessoas para dentro de sua casa, para cuidar delas, porque isso fazia parte da cultura, nenhum mal poderia acontecer a elas, porque elas entraram debaixo do seu teto, está sob sua proteção. Você morre até para proteger aqueles visitantes. Okay? Então, eu tenho que explicar isso, porque a gente às vezes olha, não tem nada a ver com a gente, né? Com a nossa cultura. Essa é a cultura de lá. Então, Ló os recebe, vê que ele recebe com muita honra até. Não sabemos se nesse momento Ló está tendo alguma interpretação de que são pessoas enviadas por Deus, não fica claro aqui. A gente vê muito respeito dele, mas são pessoas que aparecem como pessoas mesmo. São anjos, mas aparecem como pessoas, tá? Aí, leva para dentro da casa deles. Versículo 3. Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, olha só, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Viram a aparência de homens? Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Está vendo aí? Para a gente ter relação sexual com eles. Agora você vê, os homens, os mais velhos aos mais jovens. Viram aqueles homens novos ali, que nunca tinham visto, diferentes, certamente um porte, né, ali diferenciado e tal. Viram aqueles homens, traga eles para a gente fazer relações, ter relações sexuais com eles. Olha como a coisa era tão normal na cidade, normal, do mais velho ao mais jovem, era ter relação homossexual. Aí, ainda que fosse uma relação heterossexual, já seria uma coisa absurda, né?
Vocês receberam lá umas mulheres. Essas mulheres aí, não é que isso? Que loucura é essa? Mas não era com homens mesmo. Traga eles aqui para a gente ter relações com eles. E veja que a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde, ela mostra tudo. Tem que mostrar, ela mostra. A Bíblia não esconde. Aí, Ló, versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, né? Fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês, façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha como é que é forte a cultura, hein? Entrego minhas filhas, mas não façam nada porque estão debaixo da proteção do meu teto. Então, para entender isso com uma mente de brasileiro é difícil, né? Mas olha só, que coisa. Versículo 9, olha o que eles disseram. Saiam da frente, gritaram, saiam da frente. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro, né? Ló era estrangeiro naquela terra de Sodoma. Chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta, para tirar os homens de lá à força e para ter relações sexuais. Esse é Sodoma. Isso é Sodoma. Aí o que aconteceu? A gente conhece o final da história. Os anjos tornaram eles todos cegos. Ficaram cegos, né? E depois foram embora. A cidade depois foi destruída. Então, Jesus vai e fala sobre isso. Será como nos dias de Ló. Então, os dias de Ló eram dias marcados fortemente pela prostituição. Fortemente. Então, vamos olhar para os nossos dias. Como é que os nossos dias em relação à prostituição? Fortemente marcado por prostituição. Aí você vê, eu estava falando da indústria cinematográfica, né? Então tem a indústria da pornografia. Bilhões e bilhões e bilhões. A coisa está como que naturalizada. E se você for pegar essa questão aqui, foco de Sodoma, que era o homossexualismo, tá? Você vai ver que está fortemente marcado esses tempos. Tem passeatas. E se tornando normal, e pessoas que nem são, que nem você vê uma tendência, uma coisa que você pode até não saber explicar direito, de repente, por moda, modismo, jovens, meninos, meninas com meninas, meninos com meninos, ali. Você já reparou? É o que está acontecendo neste tempo, fortemente marcado por prostituição. Aqui eu estou falando de prostituição. Eu não estou falando só de homossexualismo. Estou falando de prostituição. Você quer ver? Eu vou deixar um texto aqui, que vocês vão ver, que tem um monte de categoria enquadrada. Olha 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Então veja que está todo mundo enquadrado aqui. Heterossexual, homossexual, todo mundo enquadrado. Adúltero é quem é casado, que trai a esposa ou que trai o esposo. Está todo mundo enquadrado. Ladrão, trapaceiro. Está todo mundo enquadrado aqui. Ok? Isso é a palavra de Deus, para não dizer que está mirando uma classe. Não está mirando classe nenhuma. Agora, como é que Deus criou? Como Deus criou, Deus espera que funcione. O contrário da criação de Deus, Deus vai dizer que está errado. E os profetas de Deus vão
dizer, porque os profetas de Deus são boca de Deus, vão dizer, e está errado. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos, é igual na questão do entretenimento. Não é ataque a filme, a série, a rede social, não é nada disso. A mesma coisa a questão aqui. Não é ataque a pessoa A, a pessoa B, a grupo, nada disso, nada disso, nada disso. O foco aqui o foco da igreja aqui olhe para a sua geração. Olhe para a sua geração. Ela está fortemente marcada pela prostituição. E eu coloco aqui prostituição enquadrando todos os pecados sexuais. Desvios sexuais, todos. Olha, está fortemente marcada, então está próximo os tempos do fim. Aí quando a gente olha para a nossa geração, está fortemente marcada. Está ou não está? Fortemente marcada pela prostituição. A ponto de se tornar comum. Se tornou comum, é que ficou tão fortemente marcado, que se normalizou, e está tudo bem, está tudo normalizado. É porque já está tão marcado, que já se tornou normal. Então, a mesma coisa com a distração. Está tão marcada, já se tornou normal. A pessoa nem sabe mais o que é distração, o que é o real, o que é a fantasia. De tão distraído que está. Na questão da prostituição, já está tão comum que nem ninguém fala mais nada. Hoje, você sabe, antigamente, né, e lá, tempos atrás, as pessoas tinham vergonha de falar palavrão perto de uma pessoa mais velha. Tinha vergonha. E se falasse, não visse, olhava, pedia desculpa. Desculpa, tia, desculpa, senhor. Tinha vergonha. Imagina as outras coisas. Se fazia, escondido. Mas pelo menos está demonstrando um respeito. Né? Agora, está ali uma senhora passando, está ali, e eles estão ali, conversando as coisas mais cabeludas, mais absurdas. Músicas mais... Isso só pode dizer o mínimo. E as práticas? As práticas. Então esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse é o mundo. Me lembro quando há pouco tempo, né, uma vez aí o presidente postou lá um vídeo, um negócio lá no carnaval, uma coisa absurda, né, uma coisa horrível. Caíram de pau em cima do presidente. Caíram de pau em cima do presidente. Ele só quis mostrar, né, a hipocrisia em torno de tudo aquilo ali, e principalmente a hipocrisia da televisão, que ganha dinheiro em cima do carnaval, então só mostra o que quer mostrar, só mostra o que vai fazer bem, só o bonito, e esconde tudo aqui. O presidente botou a imagem do negócio que não dá nem para falar, mas vocês viram aí, vocês sabem, que é normal. Normal. Ele botou, não é porque ele é santo, porque isso não. É questão política também, guerras políticas, mas mostrou. Aí, todo mundo caiu de pau em cima dele. Hoje, se você falar uma coisinha, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo, você... falta te matar. Não pode falar nada. Por quê? É como em Sodoma. Viu o que fizeram com Jó? Com Ló? Sai da frente, você chegou estrangeiro na cidade, você já quer ser juiz. Empurraram ele, arrombaram a porta. Então ali era a sociedade toda, estava normalizado aquilo ali. Tanto adultos como jovens, estava normalizada aquela situação. Então quando a gente olha para o nosso mundo, como está? Próprios entretenimentos, né? Tudo ligado, tudo ligado. Bom, aí, queridos, fica para a gente esse sinal. Vamos terminar olhando aqui novamente o que Jesus diz a partir do versículo 26. Olha lá. Ele diz assim, aliás, vamos ler a partir do 24, de novo. Olha lá. Pois o Filho do Homem, no seu dia, olha lá, no seu dia, aí nós estamos falando aqui da sua segunda vinda.
segunda vinda de Jesus, no seu dia será como um relâmpago, como um brilho, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra e seja rejeitado por essa geração. Aí o 26 ele diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Amém? Então, Noé e Ló. Dias de Noé, dias de Ló. Dias de distração e dias de prostituição. Aí veio o dia em que tanto Deus tirou Noé, como tirou Ló. Isso são símbolos de arrebatamento. Assim como Noé foi tirado na arca, assim como Ló foi tirado pelos anjos e colocado lá no alto na montanha, assim a igreja será tirada pelos ares no arrebatamento. E depois que tira, vem a destruição. E a destruição chama-se grande tribulação. Amém? Aí vem a tribulação. Aí a tribulação é comparada às águas do dilúvio no tempo de Noé e é comparado ao fogo e enxofre que caiu nos tempos de Ló. E havia pessoas que podiam estar na arca com Noé, não estiveram. Havia pessoas que podiam escapar com Ló e não escaparam. O anjo falou para Ló: quem você tiver nessa cidade aí, pode tirar. Ló chamou os genros, os noivos lá das filhas. Eles não quiseram ir. Eles preferiram ficar em Sodoma. Por quê? Terra da prostituição. Não posso ir para longe daqui. A mulher de Ló chegou a sair, mas não resistiu. Olhou para trás. Saudade da terra da prostituição. Virou uma estátua de sal. Porque se você quer subir no arrebatamento, é com corpo, alma e espírito. Não adianta querer subir com corpo, mas a alma, a mente, o espírito, o desejo, está lá. Está lá, o coração está lá, fique lá. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Botou o coração lá, fique lá. Quando você vai hoje lá em Israel, e você vai na região do Mar Morto, vai naquela região onde era Sodoma, e você vai ver uma estátua de sal na forma de uma mulher. Impressionante. Impressionante. Não sabemos se é essa a estátua da mulher de Ló, mas que naquela região tem uma estátua de sal formada de uma mulher. Feita pela natureza, não foi pelo homem esculpido não, pela natureza. Assim, ó. Então, quando você for em Israel, você vai ver isso aí. Amém. Meia dúzia aqui estão querendo ir, Deus vai levar. Você está entre essa meia dúzia. E você não está, não. Quem? Você e você. Ai, glória a Deus. Queridos, está aí mais esse estudo sobre o arrebatamento. Prepare-se para o arrebatamento, parte 2. O que aprendemos hoje? Que no arrebatamento ele virá de surpresa, mas Deus deixou alguns sinais, ele deu uns toques para a gente, e nesse texto ele fala dos dias de Noé, dia de Ló, ele fala de um tempo de distração, um tempo marcado por prostituição, e a gente olha para a nossa geração, a gente observa isso, então sabemos que o arrebatamento está perto. Amém? Quando não sabemos, dia e hora ninguém sabe, mas por que é importante saber que está perto? Porque assim a gente se prepara, a gente fica preparado, porque infelizmente há crentes, né? E a gente lamenta que nem sabe o que está. O que é arrebatamento? O que é isso?
Mas cadê? Eu estou aqui focado na minha bênção, eu estou focado nisso, naquilo. Aí, meu arrebatamento, o foco tem que estar nele. O foco tem que estar em Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé para a gente orar. Estamos terminando o estudo dessa manhã, muito cedo hoje, né? Estamos terminando, mas que bom, deu para receber o conteúdo. Se fosse um seminário aqui, ia abrir um tópico aqui para a gente fazer debates, perguntas, mas não dá para fazer. Louva a Deus pela sua vida, você que está aqui, você que está em casa também aí, assistindo, recebendo. Você que está em casa, você sabe, né? Você sabe por que você está em casa? Você está em casa porque os dias são difíceis. O mundo já não é o mesmo que era no ano passado. Já mudou. É para ficar ligado. Tem coisa acontecendo no céu, coisa acontecendo na terra. É um monte de coisa aí. É nuvem de gafanhoto, é poeira, Godzilla, é vírus. Já reparou como é que a coisa está? Até quando, né? O que Deus precisa fazer para acordar o povo, né? Então você que está em casa aí, sabe, você precisa estar, mas eu sei que você está ligado também. Amém? O maná está ligado. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos adorar o Senhor com cântico. Você que está em casa vai poder adorar também. Os sinais apontam a volta de Jesus. O seu reino está por vir. Por toda a terra se ouve um clamor, que sua glória derrame aqui. Onde estão os filhos de Deus? Aleluia, eu quero orar pela sua vida. Você que está aqui na igreja, nessa manhã. Você que está em casa, orar por cada um. Você que está assistindo essa palavra. A palavra de Deus, ela é a palavra do Pai Celestial. Então a palavra de Deus, ela vem para todos nós. Ela vem para todos nós. E quando a palavra de Deus vem, a gente deve receber. Porque Deus ama a todos que Ele criou. Deus ama a todos. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus é amor. E a grande prova do amor de Deus é que Ele enviou o seu Filho para morrer ali na cruz do Calvário. Por mim e por você. Por cada ser humano existente na face da terra. Os que existem, os que já partiram, que já existiram em outras gerações, os que ainda vão nascer, que farão parte das futuras gerações. Enquanto o Senhor Jesus não tiver voltado e gerações forem surgindo na terra, o Senhor Jesus, o Senhor Deus vai amá-los, e o grande amor está revelado na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus, ela vem sempre para nos abençoar, para curar, para consertar, para despertar. E que a palavra desta manhã, dirigida à igreja, dirigida aos crentes, esta palavra na manhã, todas as palavras da manhã são dirigidas originalmente aos crentes em Jesus, do Maná, da Igreja da Provisão, e de outras igrejas, de outros crentes que assistirem, porque são palavras para despertar o crente para uma vida de santidade, para uma vida arrumada, para preparar a noiva para subir